A gente está aqui sempre falando para quem está saindo do Brasil, mas não podemos esquecer de quem está retornando. O processo de retorno ao Brasil deve ser tão bem planejado quanto o processo de saída, porque isso pode ter um grande impacto fiscal no seu bolso. Muito imposto a pagar desnecessariamente, multas, processos, tudo que você poderia ter evitado se parasse para planejar um pouco melhor o seu retorno ao Brasil. Nesse momento onde a gente vê tantos conflitos mundiais, tantas guerras e tantas políticas anti-imigração em diversos países, é muito importante a gente estar preparado para, se precisar voltar, o que é que você deve fazer? Como você deve agir? E mesmo que hoje você não deseje voltar, quais são os cuidados que você pode tomar a partir de agora, caso essa situação se torne real, se torne uma possibilidade? Vamos entender isso agora. Olá, eu sou a Cíntia, a sua especialista em regularização fiscal no Brasil, e hoje eu vou te dizer alguns passos básicos, algumas coisas que são muito simples, algumas atitudes muito simples que você pode tomar e que vão evitar muita dor de cabeça no futuro, caso você precise voltar ao Brasil de uma forma rápida, digamos assim. Então, quando a gente tem esse tempo de se planejar, inclusive eu tenho atendido muitos brasileiros aqui, principalmente nos Estados Unidos, que a gente sabe que a situação tá complicada para o imigrante. Então, eu tenho recebido aqui muitos brasileiros que estão querendo fazer o planejamento, deixar tudo arrumado para retornar. Essas pessoas são pessoas que têm tempo de se planejar, têm tempo de pensar no que fazer. Então, tá vendo que a situação tá piorando e já tá pensando assim, olha, se houver a necessidade, de retornar ao Brasil, se não tiver jeito, então eu já vou ter tudo arrumado. Mas se você não tem condições de se planejar dessa forma, de contratar um consultor, de ter todo esse cuidado, existem algumas dicas básicas que vão te ajudar bastante. E a primeira dica é: faça sua declaração de saída definitiva. Porque quem volta tem que fazer a declaração de saída definitiva, e isso é muito engraçado, porque vocês pensam exatamente o contrário. Então vocês pensam assim, já que eu vou voltar ao Brasil, ou se eu tô pensando em voltar ao Brasil, eu não vou fazer a declaração de saída, porque a declaração de saída é para quem vai ficar fora, correto? Não. A declaração de saída definitiva é para quem foi viver no exterior e passou a ter rendimentos no exterior. Então, independente de você voltar ou não ao Brasil, a melhor coisa que você pode fazer para garantir que a Receita Federal não vai tributar seus rendimentos no exterior é fazer sua saída definitiva. Então, saí do Brasil, fiz a minha saída definitiva, tenho rendimentos no exterior que não estão sendo declarados para o Brasil e juntei aqui, uma pequena fortuna. Então, eu tenho $500 mil aqui nos Estados Unidos. Vendi minha casa, vendi meu carro, peguei o dinheiro da minha poupança, deu $500 mil. Se você volta ao Brasil sem ter feito sua declaração de saída definitiva, a Receita Federal vai olhar esses $500 mil entrando na sua conta no Brasil e vai dizer: de onde veio esse dinheiro? É rendimento e você não declarou para mim? Porque eu tô vendo aqui que você era isento. Se você era isento e agora você tem $500 mil, eu tenho direito de tributar, porque a Receita Federal não sabe que você não é residente fiscal, porque você não fez a saída definitiva. E aí a Receita Federal vai poder tributar? Depende. Se você ficou fazendo a declaração de imposto de renda todos os anos, ela pode tributar e é provável que você não tenha para onde correr, você vai ter que pagar. Se você saiu, abandonou tudo e não fez nenhuma declaração de imposto de renda, a gente consegue fazer sua declaração de saída definitiva retroativa, mas você já foi notificado pela Receita Federal, já existe um processo rolando ali. É possível que, para poder largar o osso, que quando a Receita Federal pega o osso, ainda mais se for um valor mais alto, ela não vai largar fácil, não vai ser uma declaração de saída definitiva retroativa, um processo administrativo que vai resolver. Vai ser mesmo ter que entrar com um processo contra a Receita Federal para provar que, observação, a obrigação de provar é sua. Você não fez a declaração de saída definitiva porque você não quis. Existe a possibilidade de fazer a declaração de saída definitiva e você está abrindo mão dessa oportunidade. Logo, se a Receita Federal te notificar, a obrigação é sua de provar que não era residente fiscal. Então, não caia nessa de esperar, de pagar para ver. Faça sua declaração de saída definitiva e aí sim você pode voltar ao Brasil com a riqueza acumulada no exterior sem se preocupar em ter que declarar ou pagar o imposto para a Receita Federal. Falando nisso, essa declaração de retorno ao Brasil é uma das declarações mais importantes que você vai fazer na vida. Por quê? A Receita Federal ficou esse tempo todo sem acompanhar sua evolução patrimonial. E agora você volta. Tem gente que volta e não coloca tudo que tem naquela declaração
declaração. Porque assim, tem um buraco aqui na sua vida fiscal para a Receita Federal e ela só vai começar a ver a sua situação a partir daqui. Nessa declaração tem que ter tudo para poder ela achar que aqui é o ponto zero. Isso, o que tem nessa declaração eu não posso tributar, mas a partir daqui eu posso. E aí vocês não colocam nada nessa declaração. Aí na declaração seguinte aparece um negócio lá do nada. Ó, você caindo na malha sem necessidade. Suas declarações mais importantes são as suas declarações de saída definitiva e a sua declaração de retorno ao Brasil. Não vacila com essas duas declarações, tá bom? Então, o que fazer antes de voltar? Fazer sua declaração de saída definitiva. O que declarar na sua declaração de retorno? Tudo que você tem. Porque, por exemplo, você tem uma poupança nos Estados Unidos de 300 mil reais. Aí você não declara essa poupança de 300 mil nessa sua declaração. Se você declara essa poupança de 300 mil, a Receita Federal sabe que foi um rendimento que você teve nos Estados Unidos, que foi tributado lá e que ela não pode tributar. Se você não declara e for trazendo esse dinheiro, fica parecendo que é rendimento que você está passando a obter depois de se tornar residente fiscal. E aí a Receita Federal pode tributar. Muito cuidado com isso também. E quem declara o imposto de renda quando volta ao Brasil? Todo mundo que fez declaração de saída definitiva. Mesmo que você volte sem nada, sem nenhum dinheiro, você tem que declarar o imposto de renda quando volta ao Brasil. Tá lá, na lista de obrigatoriedades de declarar. Porque você fez a saída definitiva, a Receita Federal não tem como saber que você voltou. Se você volta e não declara, você fica ali no limbo dos isentos, né? Que a Receita Federal não sabe se você é isento, se você não é residente. Ela não vai tributar, mas em compensação você é considerado não residente fiscal. E aí, se você obtiver uma renda no Brasil sem ter declarado o retorno, você vai ser tributado como não residente. E aí é todo aquele rolê de procurador e tudo mais. Então não faça isso. Voltou ao Brasil, fez a declaração de saída, na verdade, e voltou ao Brasil, declara que retornou, para poder a Receita Federal saber que você voltou e que agora você tem todos os benefícios fiscais e também passa a ser tributado como residente. Se você saiu do Brasil, não declarou a saída definitiva, mas também não declarou mais nada, voltou e tem dinheiro para trazer junto com você, faz a declaração de saída definitiva retroativa e a declaração de imposto de renda na volta. Se você voltou sem nenhum dinheiro, sem nada, aí você continua como isento. Então não é isso que vai gerar nenhum tipo de problema para você. Se você saiu como isento, voltou como isento e não teve acúmulo de riqueza durante esse período, não há problema para você se você não declarou o imposto de renda, porque não tem nada para ser declarado. O fato é, já tivemos várias situações relacionadas a brasileiros que retornaram do exterior sem ter feito a declaração de saída e que a Receita Federal, ao ver aquele dinheiro ali caindo na conta, foi lá notificar. E aí é todo um rolê, todo um processo com o qual você não quer lidar. Por quê? Você já tá voltando, né? Já tem um monte de coisa para resolver, pra se adaptar, documentação e tudo isso. E você ainda vai ter que lidar com a Receita Federal, sendo que você pode resolver isso de uma forma muito simples, que é fazendo sua declaração de saída definitiva, ou que é se planejando, né? Fazendo um planejamento para poder voltar da forma correta, sem ser tributado e sem ter problemas com a Receita. Faça isso, o seu eu do futuro agradece. E se precisar de um profissional para poder te ajudar a fazer esse planejamento de retorno ao Brasil, vem falar com a gente. Os nossos links estão aqui na descrição do vídeo. E se quiser mandar uma mensagem, pode entrar lá no site, mandar uma mensagem tanto pelo WhatsApp quanto por e-mail. Tem lá também todos os nossos serviços, além de muita informação no nosso blog. Não deixa de ir lá no nosso site, contadoradoimigrante.com. Deixe seus comentários aqui nesse vídeo, curtam, comentem, compartilhem, todo mundo tem que saber. Até a próxima. Tchau!